por que a conexão com Deus ela é importante? Você já parou para pensar nisso? Por que a conexão com Deus ela é importante? Eu sei que existem vários motivos, né, da importância com a conexão com Deus, mas tem um que é bem importante e que muitas vezes a gente não percebe. Olha que interessante. Nós sabemos que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, né? Deus, no caso, é o Criador e nós somos a criação. Correto? Perfeito. Agora, vamos trazer isso para uma comparação com a nossa própria realidade. Em algum determinado momento, você já adquiriu um produto de alguma empresa, ou seja, de algum fornecedor ou fabricante? Você vai perceber uma coisa, que este produto que você adquiriu, ele vem com um manual de instruções, não vem? Para que serve o manual de instrução? Para ajudar aquele que adquire o produto a usar o produto. Não é verdade? A função do manual de instrução é dar o conhecimento àquele que vai utilizar o produto a como utilizar o produto. Por que o fabricante ele consegue disponibilizar esse manual de instrução? Porque não é verdade que ninguém conhece o produto melhor do que o próprio fabricante do produto? Não é verdade que aquele que cria o produto não tem um pleno entendimento sobre o produto? Verdade, não é? Então, quem é o nosso Criador? Deus. Não é verdade que Deus teria total entendimento do produto que ele mesmo concebeu? Daí a importância da conexão com Deus. A criação, ela é um produto. Deus é o produtor deste produto e, por isso, tem total conhecimento acerca do produto. Na busca pelo entendimento de Deus, no relacionamento com Deus, o ser humano, ele se conhece muito melhor. Você nem percebe, mas a sua própria oração é uma fonte de autoconhecimento natural. Isso eu vou chocar você, porque isso aqui eu tenho certeza que você nunca ouviu alguém falando, porque pouca gente percebeu. A sua oração, ela é uma fonte de autoconhecimento natural. Eu estava pensando nisso hoje. Caramba, hoje eu parei para conversar com Deus e eu comecei a expor uma série de coisas. Uma série de coisas acerca de mim, acerca do que eu faço. E eu percebi que tudo aquilo que eu expusera, que tudo aquilo que eu estava expondo e dialogando com Deus, era uma fonte preciosa de autoconhecimento. Eu estava ali, naquele momento, tendo uma compreensão muito elevada sobre mim. Compreendendo meus anseios, compreendendo meus medos, compreendendo a mim mesmo, meus pontos fortes, meus pontos fracos. Eu estava entendendo ali, eu estava tendo informação ali do que eu tinha que melhorar para ser melhor, do que eu tinha que acrescentar em mim e que me faltava, do que eu precisava para concluir a minha jornada, para concluir a minha missão.
quem eu era de fato. Ali eu estava tendo insights preciosos acerca de mim. E aquilo estava, de uma certa forma, me ajudando a entender quem sou eu. Olha só. Muitas pessoas se perguntam como conhecer melhor a si mesmo. Preste atenção na sua oração, meu amigo. Preste atenção na sua oração. Você vai saber quem você é. Ter uma clareza de quem eu sou me permite descobrir o que eu preciso desenvolver em mim. Me permite descobrir aquilo no que eu preciso trabalhar. E a partir do momento que eu descubro as minhas forças, a partir do momento em que eu descubro as minhas potencialidades, as minhas fraquezas, eu começo a entender quem de fato é esse ser que está aqui e o que ele precisa para ser melhor, para atingir um novo nível. Eu tenho uma fonte de autoconhecimento que eu nem sabia. Então, olha como o relacionamento com Deus, ele já traz uma certa concepção a nós de quem nós somos. Ele já agrega um certo autoconhecimento. E a partir daí, nós temos informações preciosas acerca de nós mesmos. Percebe? Quer ver uma coisa? As pessoas muitas vezes têm um ponto de vista acerca de Cristo, acerca de alguém que não tinha traços humanos, vamos dizer assim, era um Deus por completo, né? Como se Cristo ele não tivesse um corpo, né? Então, a partir do momento que Cristo assumiu um corpo físico, ele se tornou um homem, mesmo sendo Deus. Quando Cristo vai orar a Deus, lá naquele momento em que ele se retira para uma solidão, e ele diz: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, Pai. O que Cristo estava demonstrando aqui? Para aqueles que dizem que Cristo nunca sentiu medo, presta atenção na oração dele. Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. O que era o cálice? O fardo. A cruz que ele teria que carregar algum tempinho ali depois. Já estava à beira da crucificação. Senhor, afasta de mim esse cálice. A toda a dor que basicamente ia recair sobre ele. Né? Tem até aquela frase famosa que resume esse momento de Cristo, que ele levou sobre si todas as nossas dores. Ali naquele momento, Cristo dá uma das maiores demonstrações de medo. Por favor, Deus, afasta de mim esse cálice. Isso é insuportável. Mas, se for a tua vontade, não importa. Não importa. Porque se for a tua vontade, é obrigatório o acontecimento. E ninguém pode impedir. Ninguém. Ou seja, Cristo, mesmo com medo, entendeu que a vontade do Senhor era muito maior e que
Por mais que ele não quisesse o cálice, se fosse a vontade de Deus, ele não teria querer. Ele se submeteu à vontade. E aí a gente já viu outra característica de Cristo, mas que, lógico, não precisava dessa oração para a gente entender que ele já tinha a característica de ser um homem leal a Deus e também obediente a Deus, né? Essa capacidade de se submeter, né? E diferente, por exemplo, de Jonas, né? Deus diz, vai para Nínive. Jonas se desvia de Nínive. E aí toda aquela história da barriga do peixe, né? Eu já tentei por várias vezes imaginar esse peixe, né? Porque, cara, peraí, esse peixe não tem ácido estomacal, né? Jonas ficou lá na barriga do peixe. E tenta imaginar Jonas na barriga do peixe. É uma imaginação inconcebível. Inconcebível, né? Eu tentei imaginar isso por vários tempos, nunca consegui. Mas, pois é. Diferente de Jonas, Cristo ele tinha essa submissão. E isso era fantástico, né? E cada vez que Cristo orava, você pode ver como ele apresentava os seus anseios para Deus, os seus desejos a Deus. Por exemplo, quando ele decide alimentar aquele povo, né, todos lá sentados, e ele pergunta, e basicamente surge o desejo dele alimentar todo aquele povo ali, né? Ele pergunta para os discípulos o que nós temos, os discípulos apresentam os 5 pães e os 2 peixinhos, e então Cristo pega aquela comida que tinha ali, levanta ao céu e ora a Deus, né? E aí você tem ali a percepção de Cristo expondo, né, o desejo a Deus de que multiplicasse tudo aquilo de fato, para que ele pudesse alimentar toda aquela gente. Né? E enfim, né, a gente encontra uma poderosa fonte de autoconhecimento no momento que nós estamos nos relacionando com Deus. E isso é de fato muito importante, né? É de fato muito importante. Então, meu amigo, para prestar, né, atenção nas suas orações, e você tem ali uma fonte fantástica de autoconhecimento e uma possibilidade de descobrir quem de fato você é. E lembre-se, sempre faça orações sinceras. Sempre, sempre, sempre. Aquilo que está na raiz. Sendo honesto com você mesmo. E sendo honesto com Deus. Né? E a gente percebe, e lógico, né? Quando a gente é sincero com Deus, nós também estamos sinceros, nós também estamos sendo sinceros com nós mesmos. Porque a partir do momento que a gente faz uma oração sincera, a gente tem fatos reais ali sobre nós. Não coisas que a gente mascara para parecer algo diferente, né? Algo que nós gostaríamos que fôssemos, mas não somos. Entende? Elimina isso. Isso é até prejudicial para você também. Né? É até prejudicial para você também. Que acaba não tendo a percepção de fato quem você é, mas de um personagem que você está construindo ali. Entende? Então, no seu próprio relacionamento com Deus, você tem uma fonte fantástica de autoconhecimento.